Por que os homens morrem? É sobre esse assunto que nós vamos falar a partir de agora. Fique até o final desse vídeo e você vai compreender como que tudo isso iniciou-se. Então, para que você entenda, então já pegue caneta, papel, para você fazer as suas anotações que eu vou te passar agora, para que você entenda por que que os homens morrem, como que aconteceu tudo isso, qual é a origem de tudo isso e como resolver essa situação. Então, a partir de agora, você vai compreender como que isso se deu. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar os seus comentários, já o seu like e compartilhar com mais pessoas aí nas suas redes sociais sobre este assunto. E você que ainda não é inscrito, como eu já falei, se inscreva e ative o sininho de notificações, porque quando nós subirmos novos conteúdos, você irá receber de primeira mão. Então vamos para o vídeo. Por que que o homem morre? Observe bem, para você entender por que que isso acontece, nós temos que entender sobre reino. Porque quando nós lemos nas escrituras sagradas, principalmente na Bíblia, a Bíblia, ela não é um livro religioso. Ela é um livro, ela é um testamento deixado pelo seu testador com seus conjuntos de normas e leis. Então, como que isso acontece? Porque o país, o céu é um país, e esse país, ele tem uma constituição, e essa constituição, ela tem governo, e este governo, ele é estabelecido tanto na presença do governo principal como dos seus governantes. E para isso acontecer, foi isso o processo que aconteceu. Porque Deus, ele é um rei. E o rei, ele tem aí o seu poder total. Então ele expandiu o seu reinado. Para ele expandir o seu reinado, ele criou a terra. E ele criando a terra, ele quis colonizar ela, colocando o homem. O homem. Então o homem, ele passou a ser dependente do céu, mesmo governando sobre a terra. Para você entender, porque o Brasil, ele foi colonizado por Portugal. É por isso que nós somos português, porque nós somos a nossa colonização, ela veio do Portugal, porque o rei do Portugal, ele mandava ali os seus governantes para reger esse país. Então, as normas que acontecia aqui, elas eram predominantes de Portugal. Então, por que que Portugal hoje, o que que aconteceu? Portugal e Brasil. Chegou um dia que o Brasil, ele declarou independência. Ele declarou independência. E quando ele declarou independência, então ele cortou a conexão com Portugal. Então ele cortou, então Portugal, ele não tem mais nenhuma obrigação sobre o Brasil. Antes era responsabilidade do rei de Portugal qualquer coisa que acontecia no Brasil. Então veja só, eu estou contando essa história para você compreender. Então o que que aconteceu no reinado de Deus? Adão, chegou um momento que ele declarou independência, ou seja, ele cortou a conexão com Deus, literalmente, porque Deus vinha todos os dias na viração do dia, se comunicar, falar com Adão. Então, olha só como que é importante. Então, por Adão fazer isso, o que que Deus disse? Se o homem ele vier fazer isso, ele declarar independência, ele está declarando a sua morte. Quando ele declara independência, ele está declarando a sua morte, porque ele está cortando a conexão com seu país de origem. O que que acontece? Quando você tira um peixe da água, o que que acontece com esse peixe? Ele morre. A água continua, mas se ele sair do seu habitat natural, ele morre.
Se você tirar uma planta do solo, o que vai acontecer com ela? Ela também vai morrer, porque ela saiu do seu estado original. E a origem do homem é do céu. Por quê? Se você ler o capítulo 2 e o versículo 7 de Gênesis, e se você ler também capítulo 1 e versículo 26 de Gênesis, você vai entender que Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no capítulo, esse é o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis. Já no capítulo 2, do verso 7, ele disse: ele criou o homem e ele soprou nas suas narinas e o homem passou a ter um fôlego de vida. Ou seja, a origem principal do homem é o céu. Então, quando o homem corta essa conexão com o céu, ele morre espiritualmente. Então, ele está andando sobre a terra como que um zumbi, sem um endereço fixo. É por isso que existe muitas religiões, porque o homem, você que está me assistindo, todo ser humano sobre a terra tem um vazio que ele busca preencher por um lugar. E é por isso que existe 6.000 religiões sobre a terra hoje. Por quê? Todos eles estão buscando um sentido para a vida. Todos eles estão buscando um lugar. Então, quando nós falamos deste lugar, é esse lugar que o homem perdeu na sua queda. E quando ele perdeu, e o próprio Deus disse, ele morreria. Então, o que é a morte? A morte principal é a independência do seu país original, que é o céu. Então, por que eles diziam assim? Eles perguntavam por Jesus, de onde que você é? Mesmo eles sabendo que Jesus, ele tinha saído de Maria, e ele estava ali com sua família, com seus irmãos, e eles perguntavam, de onde que ele é? Jesus disse, eu sou do céu. Eu vim aqui porque meu Pai me enviou a vós. Então, o que Jesus veio fazer sobre a terra? Ele veio resolver esse problema da morte. Como que o problema da morte é resolvido? Não é apenas com oração. O problema da morte é resolvido com a religação. Foi isso que Jesus veio fazer. Veio conectar, ele veio novamente trazer ao homem essa autoridade, esse governo, esse domínio sobre a terra, para que a terra novamente seja governada pelo céu, e o homem novamente tenha essa conexão com Deus novamente. Porque ele diz, aquilo que o homem ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que desligar terá sido desligado. Ou seja, ele estava falando de uma conexão principal com o Criador, sem ser necessariamente ter um terceiro, sem haver essa necessidade de terceirizar o serviço. Porque muitas pessoas elas estão terceirizando aquilo que ela deveria fazer a diferença na sua vida. Então, o problema da morte é resolvido quando o homem ele se conecta novamente com o céu. Se você aprender a se conectar com o céu, você vai ver que as suas orações elas vão ser atendidas ou elas vão ser respondidas. Porque para você se apresentar diante do seu país original, você tem que estar diante dele com o quê? Você tem que estar com o documento legal. Qual é esse documento legal? A Bíblia Sagrada é o documento legal, ou seja, é o testamento. É por isso que diz o Novo Testamento e o Velho Testamento, aonde está colocado todas as regras do testador para que você se apresente diante da corte, ali reivindicando os seus direitos. Porque muitas pessoas, você tem visto até nos louvores, nos cânticos que as pessoas cantam, que Deus não rejeita o choro do fiel. Então nós temos que ler a nossa Bíblia mais atenção. Deus, ele não atende choro. Ele não atende choro. Porque se ele atendesse choro, muitas pessoas estavam com seus problemas resolvidos, porque muitas pessoas choram. Olha só,
O que Deus ele atende? Ele atende a Constituição, a lei, o testamento. Então é preciso nós conhecermos o testamento, a Bíblia Sagrada, para nós levarmos ela adiante. Porque se você chegar, principalmente no país como o Brasil, se você chegar diante do juiz e dizer assim: ah, senhor juiz, atende a minha causa, isso não vai funcionar. Ele vai pedir com segurança te tire de lá. Então, o que o juiz na corte é atendida? É atendida a verdade e a lei. Se você chegar, por isso que é importante você conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O salmista Davi diz no Salmo 119, versículo 97, eu amo a tua lei e é a minha meditação todos os dias. Então você tem que conhecer a lei, conhecer o testamento, porque essa é a procuração que ele te deu para quando você se apresentar diante do rei. Porque se você se apresentar diante do rei com os seus sentimentos, com as suas emoções, isso não vai funcionar. Embora você tenha aprendido isso dentro de onde você está, dentro das igrejas, por onde você vai, a maioria das pessoas tem aprendido isto, que Deus vai atender às suas emoções, seus sentimentos, o seu choro. Isso não é verdade. O que ele vai atender é a verdade e a lei. E a lei você encontra no testamento do testador, que você apresentar diante dele, você vai pode ter certeza que as suas orações serão atendidas. E você terá vida eterna. Porque é isso que o próprio Deus promete para os seus filhos, vida eterna. Ou seja, uma conexão definitiva com ele. Porque o próprio Jesus disse, mesmo se você crer em mim, mesmo se estiver morto, ressuscitará. Olha só, viverá. Mesmo estando morto, viverá. Porque é isso que Jesus vai fazer. Religar você ao seu país original. Esta é a solução da morte. E isto é porque o homem morre. Então espero que tenha te ajudado com esse vídeo. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, ó, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar, comentar e deixar o seu like. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.